Início. Antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar abaixo. Se gostou do vídeo, compartilhe conosco o que mais te agradou e de onde você está assistindo. E, claro, não esqueça de compartilhar este vídeo com amigos, parentes e pessoas conhecidas que possam se beneficiar dessa mensagem. Pergunta: podemos esconder algo de Deus? A questão sobre a possibilidade de esconder algo de Deus é central na vida cristã e na compreensão da natureza divina. A Bíblia nos revela que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ele possui um conhecimento absoluto de todas as coisas, nossos atos, desejos, pensamentos e intenções. Mais importante ainda, não podemos enganar Deus de nenhuma forma. Ao longo das Escrituras, essa verdade é reafirmada, mostrando que nada escapa ao olhar atento do nosso Criador. A seguir, exploraremos cada uma dessas dimensões à luz das Escrituras, começando por nossos atos. Nossos atos. O livro de Salmo, capítulo 139, é um dos textos mais profundos sobre a onisciência de Deus. Davi, ao escrever este salmo, reflete sobre o conhecimento que Deus tem sobre ele. Livro de Salmos, capítulo 139, versículos 1 a 4. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto? De longe penetras os meus pensamentos. Sabes muito bem quando eu trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são conhecidos. Antes que a palavra me chegue à língua, Senhor, já a conheces toda. Esses versículos revelam que não podemos esconder nossas ações de Deus. Cada movimento que fazemos e cada palavra que pronunciamos estão sob seu olhar. Em Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 13, a Escritura reafirma essa verdade. Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 13. Nada está encoberto diante de Deus, tudo está nu e patente aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Esta passagem é um lembrete poderoso de que não podemos enganar Deus. Ele vê através de qualquer máscara que possamos usar ou qualquer ato que tentemos ocultar. O que fazemos em segredo não escapa à sua atenção. Em Carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7, somos lembrados do princípio da semeadura e da colheita. Carta a Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não erreis, de Deus não se zomba, pois tudo o que o homem semear, isso também colherá. Assim, nossas ações têm consequências, e não podemos esconder o que fazemos de Deus. Ele observa tudo, e isso deve nos encorajar a viver de forma justa e íntegra. Nossos desejos. Quando falamos sobre nossos desejos, devemos reconhecer que Deus conhece as intenções do nosso coração. Em livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 10, podemos ver claramente a capacidade de Deus de discernir o que está dentro de nós. Livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins. E isto é para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Deus não conhece apenas o que desejamos, mas também o motivo pelo qual desejamos. Em Carta de Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15, encontramos uma advertência sobre como os desejos podem nos levar ao pecado. Carta de Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15. Mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, a concupiscência, havendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Aqui, Tiago nos lembra que os desejos não controlados podem resultar em ações pecaminosas. Portanto, embora possamos esconder nossos desejos dos outros, Deus os vê claramente. Em livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, encontramos uma afirmativa importante sobre a visão de Deus. Livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Não atentes para a aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor olha para o coração.
Esse versículo nos ensina que Deus sonda nossos corações e conhece nossos verdadeiros desejos. Ele não se deixa enganar por nossas aparências ou intenções disfarçadas. É um convite a examinarmos nossas intenções e a buscar alinhá-las com a vontade divina. Nossos pensamentos e intenções devemos também considerar nossos pensamentos e intenções. No livro de Salmos, capítulo 94, versículo 11, encontramos uma declaração clara sobre o conhecimento de Deus em relação aos nossos pensamentos. Livro de Salmos, capítulo 94, versículo 11. O Senhor conhece os pensamentos dos homens, que são vaidade. Deus não apenas vê nossas ações e desejos, mas também tem plena consciência do que se passa em nossas mentes. No livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 3, a palavra nos lembra que Deus está sempre atento. Livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 3. Os olhos do Senhor estão em toda parte, contemplando os maus e os bons. Essa verdade é um chamado à responsabilidade. Mesmo quando pensamos que estamos sozinhos em nossas reflexões, Deus está presente e ciente do que pensamos. Em Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 28, Jesus expande o conceito de pecado, mostrando que até mesmo os pensamentos podem ser considerados pecaminosos. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher, para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Aqui, Jesus nos ensina que os pensamentos têm um peso significativo diante de Deus. O que cultivamos em nossa mente pode afetar nossas ações e nosso relacionamento com Ele. Não podemos enganar Deus, pois Ele conhece a verdadeira natureza de nossos pensamentos e intenções. A concepção do pecado. A concepção do pecado é um tema que permeia toda a Escritura. O pecado não se limita apenas a ações visíveis, ele também se origina em nossos corações e mentes. Em Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 15, aprendemos que a concupiscência, quando concebida, dá à luz o pecado. Isso significa que o pecado começa como um desejo ou intenção, antes de se manifestar em ação. Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 15. Então, a concupiscência, havendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Portanto, é essencial que cuidemos não apenas de nossas ações, mas também de nossos pensamentos e intenções. Em Carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, encontramos a clara afirmação de que todos pecaram. Carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa realidade nos mostra que todos nós, em algum momento, falhamos em nossos pensamentos, desejos e ações. A consciência deste fato deve nos levar à humildade e ao arrependimento, reconhecendo nossa necessidade da graça de Deus. A onisciência, onipresença e onipotência de Deus é fundamental compreender os atributos de Deus que nos ajudam a entender sua natureza. A onisciência de Deus significa que Ele conhece todas as coisas. Não há segredos, mistérios ou intenções que estejam ocultos a Ele. Isso nos traz uma responsabilidade imensa, pois devemos viver de maneira que reflita nosso conhecimento de que Deus está ciente de tudo. A onipresença de Deus nos diz que Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Não importa onde estejamos ou o que estejamos fazendo, Deus está sempre lá, observando e conhecendo nossa situação. No livro de Salmos, capítulo 139, versículos 7 a 10, Davi afirma. Livro de Salmos, capítulo 139, versículos 7 a 10. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, ainda lá a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Essa onipresença nos lembra que não podemos escapar do olhar de Deus. Ele está sempre conosco, em cada pensamento e em cada ação que tomamos.
A onipotência de Deus, por sua vez, nos assegura que Ele tem o poder absoluto para realizar tudo o que deseja. No livro de Jeremias 32, versículo 17, lemos: Livro de Jeremias 32, versículo 17. Ah, Senhor Deus, eis que Tu fizeste os céus e a terra com grande poder e com braço forte. Nada há que Te seja demasiado difícil. Isso significa que, mesmo que possamos sentir que estamos em situações difíceis ou que nossas lutas são insuperáveis, Deus tem o poder de nos ajudar, perdoar e transformar nossas vidas. Ele é capaz de lidar com nossos pecados e fraquezas, oferecendo-nos a oportunidade de arrependimento e renovação. Veja o card acima em que indico que vejas o vídeo, em que os atributos de Deus impactam a nossa vida. O futuro conhecido por Deus. Um aspecto fascinante da onisciência de Deus é que Ele também conhece nosso futuro, mesmo antes de pensarmos nele. Deus não está limitado ao tempo como nós. Ele vê o passado, o presente e o futuro simultaneamente. No livro de Salmos, capítulo 139, versículo 16, Davi expressa essa verdade. No livro de Salmos, capítulo 139, versículo 16. Os teus olhos me viram a substância ainda em forma, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles, quando nem ainda um deles havia. Esse versículo revela que Deus tem um plano para nossas vidas, e Ele já conhece cada um dos nossos dias antes mesmo que eles aconteçam. Isso deve nos trazer uma profunda paz e confiança, sabendo que Deus está no controle de nosso futuro. A intimidade no relacionamento com Deus. Diante de tudo isso, é importante lembrar que não precisamos ter vergonha de nossos pensamentos e intenções. Deus nos conhece completamente, e essa compreensão deve nos libertar da sensação de inadequação ou temor ao nos aproximarmos dele. Não precisamos ser formais em nossa comunicação com Deus, pois Ele deseja um relacionamento íntimo e pessoal conosco. No Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, Jesus nos convida a nos achegar a Ele com nossos fardos e preocupações. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus não é um juiz distante, mas um Pai amoroso que quer que compartilhemos nossos pensamentos, dúvidas e lutas com Ele. Ele anseia por esse relacionamento próximo, onde podemos ser autênticos e honestos. No livro de Salmos, capítulo 62, versículo 8, encontramos um convite para derramarmos nosso coração diante dele. No livro de Salmos, capítulo 62, versículo 8. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai diante dele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Esse versículo nos encoraja a nos abrir com Deus, sem medo ou vergonha, sabendo que Ele já conhece os anseios de nosso coração. Ele está pronto para nos ouvir e nos ajudar em nossas fraquezas. A oração como comunicação contínua. Por causa de Deus conhecer tudo, nossos pensamentos, desejos e o futuro, somos chamados a orar sem cessar. A oração é uma forma de interação íntima e pessoal com Deus. Ele não apenas deseja ouvir nossas petições, mas também quer que compartilhemos nossos planos, desejos e aspirações com Ele. Na carta 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, encontramos a instrução clara. Carta de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Essa prática contínua de oração nos permite permanecer conectados a Deus em todos os momentos de nossas vidas. Ele quer ser parte de cada decisão, cada sonho e cada luta que enfrentamos. A oração não é apenas um momento isolado de conversa, mas um estilo de vida onde estamos constantemente em comunhão com o Senhor. Ao orarmos, não estamos apenas pedindo ajuda, estamos também buscando a sabedoria e a orientação de Deus. Ele anseia por nossa confiança e por um relacionamento onde possamos discutir abertamente nossas dúvidas e preocupações. Carta aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Paulo nos encoraja a levar tudo a Deus em oração.
Carta aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, antes, em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Esses versículos nos asseguram que, ao apresentarmos nossos desejos e ansiedades a Deus, podemos experimentar sua paz que vai além da compreensão. Essa paz é um sinal de que estamos confiando nele e entregando nossas vidas em suas mãos. O julgamento de Ananias e Safira. Um exemplo claro do juízo de Deus sobre aqueles que tentaram enganá-lo é a história de Ananias e Safira, encontrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Ananias e Safira venderam uma propriedade, mas retiveram parte do dinheiro, enquanto faziam parecer que haviam dado todo o valor à comunidade cristã. Ao confrontar Ananias, o apóstolo Pedro declara, livro de Atos, capítulo 5, versículo 3. Disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Este incidente revela não apenas a hipocrisia de Ananias e Safira, mas também a seriedade com que Deus leva a sinceridade e a transparência em nosso relacionamento com Ele e com a comunidade de fé. A tentativa de esconder a verdade resultou em consequências drásticas. No livro de Atos, capítulo 5, versículo 5. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E veio um grande temor sobre todos os que ouviram estas coisas. A morte de Ananias foi seguida pela mesma sorte para Safira, que também mentiu sobre a quantia e sofreu o mesmo destino. Esse relato serve como uma lição poderosa para a Igreja Apostólica e para todos nós. Deus conhece nossos corações e intenções, e a tentativa de enganar o Espírito Santo pode resultar em sérias consequências. Lição para a Igreja Apostólica. A história de Ananias e Safira ensina à Igreja Apostólica e a nós, hoje, a importância da integridade e da transparência no relacionamento com Deus e com a comunidade de fé. Ela destaca que, mesmo em um ambiente de graça e perdão, não devemos subestimar a seriedade de nossas ações e a responsabilidade que temos em viver de acordo com a verdade. Além disso, essa narrativa reforça a ideia de que, ao vivermos em comunhão com Deus, devemos estar dispostos a abrir nossos corações, a compartilhar nossas verdadeiras intenções e a ser honestos sobre nossas falhas. Quando fazemos isso, encontramos não apenas perdão e misericórdia, mas também a capacidade de crescer e ser transformados por sua graça, colocando nossas vontades nas mãos de Deus. É fundamental que coloquemos nossas vontades, desejos e planos nas mãos de Deus, confiando que Ele tem o conhecimento perfeito dos projetos que tem para nós. No livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 3, encontramos a exortação. Livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 3. Confia ao Senhor as tuas obras e teus planos serão estabelecidos. Quando entregamos nossas aspirações e anseios a Deus, estamos reconhecendo sua soberania e sua capacidade de guiar nossas vidas de acordo com seus propósitos. Deus tem o conhecimento perfeito dos planos e projetos que tem para nós, conforme nos diz no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Essa promessa nos assegura que, mesmo quando nossos planos falham ou não se concretizam como desejamos, Deus tem um propósito maior em mente. Ele nos convida a confiar nele e a buscar sua vontade, sabendo que seus planos para nós são sempre melhores do que os nossos. O arrependimento e a mudança de futuro. Quando nos deparamos com a realidade de nossos pensamentos e desejos errados, é vital reconhecer a importância do arrependimento. O arrependimento é um gesto de humildade e reconhecimento de que nos afastamos da vontade de Deus. Ao nos arrependermos sinceramente,
Antes de atuar sobre esses pensamentos ou desejos, Deus nos oferece sua graça e perdão. No livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, encontramos a promessa de Deus para aqueles que se arrependem. Do livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Essa passagem reafirma que, quando nos voltamos para Deus em arrependimento, Ele está disposto a ouvir nossas orações e a perdoar nossos pecados. Mais do que isso, Ele promete restaurar nossa sorte e trazer cura. Quando nos arrependemos de nossos desejos ou intenções erradas, Deus não apenas nos perdoa, mas também transforma nossa situação. Ele muda nosso caminho e nos dá uma nova direção. No livro de Isaías, capítulo 55, versículos 6 e 7, encontramos outro convite ao arrependimento. Livro de Isaías, capítulo 55, versículos 6 e 7. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Esses versículos nos lembram que Deus está sempre próximo, pronto para nos acolher e perdoar, independentemente de quão longe possamos ter nos afastado. Sua disposição em nos perdoar e mudar nossa sorte é um reflexo de sua graça e misericórdia. O olhar misericordioso de Deus. Diante da reflexão sobre nossos atos, desejos, pensamentos e intenções, é essencial lembrar que, embora nada possa ser escondido de Deus, Ele também é um Deus de misericórdia e graça. No livro de Salmos, capítulo 103, versículos 8 a 10, encontramos uma descrição do caráter de Deus. Livro de Salmos, capítulo 103, versículos 8 a 10. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânime e grande em benignidade. Não contenderá sempre, nem para sempre se ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Essa passagem nos traz esperança, pois mesmo sabendo que Deus conhece cada um de nossos pensamentos, desejos e atos, Ele está sempre pronto a nos perdoar. Em carta de 1 João, capítulo 1, versículo 9, encontramos uma das promessas mais encorajadoras da Bíblia. Carta de 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Essa verdade nos oferece a oportunidade de um novo começo. Quando reconhecemos nossa incapacidade de esconder algo de Deus, somos chamados a nos voltar para Ele em arrependimento. Isso não apenas resulta em perdão, mas também nos capacita a viver de maneira que reflita sua natureza. Viver em autenticidade. Assim, a resposta à pergunta se podemos esconder algo de Deus é um não definitivo. Contudo, essa verdade não nos leva ao desespero, mas sim à autenticidade em nosso relacionamento com Ele. Quando entendemos que Deus conhece tudo sobre nós, que não podemos enganá-lo de forma alguma, e que Ele é onisciente, onipresente e onipotente, somos convidados a viver de forma transparente. Isso significa confessar nossos pecados, trazer nossos desejos à sua luz e permitir que Ele transforme nossos pensamentos. Em carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, somos exortados a não nos conformar com este mundo, mas a ser transformados pela renovação da nossa mente. Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa transformação só é possível quando somos honestos com Deus sobre quem realmente somos. Ele deseja que nos acheguemos a Ele, não com máscaras, mas com corações abertos. Conclusão. Em suma, a resposta à pergunta sobre a possibilidade de esconder algo de Deus é clara. Não podemos.
Nossos atos, desejos, pensamentos e intenções estão totalmente expostos diante dele. No entanto, essa verdade não deve nos desanimar, mas nos inspirar a viver de maneira autêntica e em constante busca de sua graça. Deus nos vê como realmente somos, e mesmo assim nos ama incondicionalmente. Essa verdade deve nos levar a um relacionamento mais profundo com Ele, onde buscamos sua ajuda, graça e orientação em todas as áreas de nossas vidas. Ao nos entregarmos a Ele, encontramos não apenas perdão, mas também a força para viver de acordo com seus propósitos, permitindo que sua luz brilhe em nós e através de nós. A certeza de que não podemos enganar Deus deve nos motivar a buscar a verdade e a santidade, vivendo em conformidade com a sua vontade. A compreensão de sua onisciência, onipresença e onipotência, juntamente com o poder do arrependimento e a certeza de que Ele conhece nosso futuro, deve nos encorajar a viver em integridade, sabendo que mesmo quando falhamos, Deus está disposto a nos perdoar e a mudar nossa sorte. Além disso, devemos colocar nossas vontades, desejos e planos nas mãos dele, confiando que ele tem o conhecimento perfeito dos projetos que tem para nós. Por fim, somos chamados a orar sem cessar, buscando um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, onde podemos compartilhar nossos planos, desejos e aspirações, sabendo que Ele está sempre conosco e deseja conversar e discutir tudo conosco. Agora te peço, se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar abaixo suas impressões. Compartilhe conosco o que mais te agradou e de onde você está assistindo. E claro, não esqueça de compartilhar este vídeo com amigos, parentes e pessoas conhecidas que possam se beneficiar dessa mensagem.